Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um episódio. Que o Divino Mestre possa nos iluminar, nos inspirar nas reflexões de hoje, né? E que possamos seguir caminhando juntos. Então, hoje, o tema, né, da reflexão, do estudo, é suicídio indireto, que é um tema muito importante, muito grave, que muitos de nós acabam passando desapercebido pela maioria de nós, que a maioria de nós vê o suicídio mais como aquele suicídio ao qual todos já estamos acostumados, né? Só que muitas vezes nós, de forma muitas vezes inconsciente, por hábitos e atos ao longo de muito tempo, pode ocasionar a desencarnação prematura, né? E que não deixa de ser um suicídio, né? Então, o suicídio indireto nada mais é do que a desencarnação prematura, ou seja, a providência divina dá um tempo, um estipulado de vida, para que nós possamos realizar os nossos compromissos e deveres aqui encarnados, né? E nós, muitas vezes, por nossa própria conta e responsabilidade, através de diversos tipos de excessos, de todos os gêneros, abreviamos esse tempo e ocasionando esse tipo de condição, na qual o Emmanuel nos conta que todos os dias no plano espiritual milhares e milhares de irmãos chegam nessas condições, né? Então, antes de começarmos a falar no tema propriamente dito, é interessante lembrar que o próprio Kardec, na obra básica, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, em que Kardec ele faz uma série de reflexões, muito inspirado pela espiritualidade, acerca das causas atuais das aflições, ou seja, a grande maioria das aflições da nossa vida, a grande maioria delas é por nossa própria conta, apesar de nosso orgulho não aceitar isso, e nem da nossa vaidade, que temos muitas vezes essa dificuldade em aceitar nossos próprios erros e imperfeições. Então, muitas vezes, a origem, a raiz dos nossos males, nossas enfermidades, são por má conduta do nosso caráter, do nosso proceder, nas diversos setores da vida, né? E então, até mesmo Kardec, ele questiona o seguinte: quantas doenças e enfermidades elas decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros, né? E existem várias situações que isso acontece. Então, nós mesmos, a maioria das aflições, somos nós que amontoamos sobre a nossa própria cabeça. Ou seja, além das vicissitudes, das provas que todos nós somos submetidos pela providência divina, nós mesmos, muitas vezes, aumentamos esse fardo, carregando aflições que nós mesmos causamos, né? E é interessante pensar que quando nós pensamos em suicídio indireto, talvez a maioria de nós pense assim: talvez foi um irmão que teve um excesso nas paixões, sejam elas com, por exemplo, bebida alcoólica, com outros tipos de drogas, desregramento ou excessos na atividade de gênero sexual, ou seja, aquele apego ainda muito forte às paixões, aquele domínio das paixões sobre o espírito, etc, etc, etc. Só que não é sempre assim, né? Isso nem sempre, muitas vezes, os excessos não são necessariamente dos vícios. Existem outros que muitas vezes são ocultos aos nossos olhos e que passa batido pela maioria de nós. E é interessante que Emmanuel, numa mensagem chamada Aflições Excedentes, que ele comenta o suicídio indireto, ele refere isso, né? Essa mensagem está no livro Aulas da Vida, Psicografia do Chico, em que o próprio Emmanuel aconselha o seguinte: não te gastes sem proveitos, embaraçamento das próprias forças, com aborrecimentos inúteis. Ou seja, nós mesmos, por conta de aborrecimentos, situações que não vão levar a nada, nós vamos
minando, gastando, drenando as nossas energias, né? Espirituais, psíquicas e em determinados pontos até mesmo orgânicas, né? Então Emmanuel também reflete assim, como se não bastasse as nossas próprias responsabilidades diante de nós mesmos, diante do próximo, diante dos nossos familiares, diante da sociedade, diante de Deus, ou seja, dos inúmeros deveres divinos que nós temos aqui encarnados, que já é um fardo, né? já tem a sua dificuldade. Né? E não bastasse tudo isso, nós ainda, a grande maioria de nós, ainda aumentamos esse peso, somando aflições que não são necessárias, né? Que são totalmente nocivas, né? Ou seja, Deus, ele nunca dá um fardo maior que um ombro pode suportar, mas nós, muitas vezes, carregamos isso por conta própria. Bom, então que tipo de excessos são esses? Já que não são necessariamente apenas aqueles que a maioria de nós já sabe. O Emmanuel cita uma série nessa mensagem, que vale a pena ler ela inteira, uma série de situações cotidianas que passam desapercebidas, né? Então ele cita, só para ilustrar um pouco, uma situação em que, numa refeição em família, naquele momento de compartilhar, de dividir, de compartilhar tanto o pão material quanto o pão espiritual, né, em equilíbrio, em harmonia, um indivíduo que, diante de uma mesa farta, com 5, 6 tipos de refeições diferentes, em vez de ele aproveitar aquele momento, né, ele se encoleriza com a esposa ou com seus filhos por não ter sua comida predileta, por não ser agradado da forma que ele acha que deve ser. Ou seja, são aflições que não estavam na contabilidade divina, né? São excessos, né? Então, Emmanuel ele instrui, ele comenta que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Ou seja, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, está dizendo aquelas aflições que são úteis ao espírito, que provêm de um propósito maior, da sabedoria divina, mas não esse tipo de aflição que nós mesmos nos responsabilizamos por ela, né, por nossa própria conta. Tem uma outra mensagem que ilustra muito bem, né, que está no livro Cartas e Crônicas do Espírito Humberto de Campos, né, que se chama Belarmino Bicas. Então, essa mensagem, essa crônica, ela conta a história de um espírito, de um companheiro do plano espiritual, no qual o Humberto de Campos tem contato, em que ele conta a sua própria história, né? Então ele conta que durante sua vida encarnado, ele se tornou espírita aos 38 anos, começou a se dedicar às obras de Kardec, etc., e viveu o espiritismo, começou a trabalhar nessa área espírita. E aos 58 anos de idade ele desencarna. Só que chegando no plano espiritual, ele se depara numa situação de suicídio indireto, como acontece com muitos de nós, né? E aí, no meio das desilusões, do autoconhecimento, das renovações, ele se dá conta de que a providência divina tinha planejado para ele 80 anos. Ou seja, são 22 anos de encurtamento da vida no corpo, né? E aí, tentando compreender o porquê que aconteceu isso, né? Por que ele estava nessa condição tão difícil, ele se deu conta de que foi por causa do temperamento dele, que era um indivíduo muito duro, ríspido, intransigente, guardava mágoa, melindre, rancor de diversas situações. Então, conversando com o Humberto, ele explica que para ele se autoconhecer, ele fez uma contabilidade de quantas vezes ele teve episódios de mágoa, de cólera, né, de melindre, que eram desnecessários, ou seja, não eram necessários, e as causas. Então ele enumerou uma série de situações do dia a dia. Contrariedades em família, discussão com a esposa por causa de higiene e alimentação,
contrariedades no trabalho, no trânsito, com o padeiro, no centro espírita, com os filhos, com os netos. Ou seja, uma série de situações com o garçom, com o barbeiro. Uma série de situações que muitas vezes passam extremamente desapercebidas por nós. Então, olha que surpreendente. Ele relata, né, nessa mensagem que no total foram contabilizadas 16.386 exasperações inúteis, num total de 7.300 dias no qual ele havia se dedicado à doutrina espírita. Ou seja, são muitas situações que ao longo da vida aquilo toma uma dimensão muito maior, né? Que era uma média, se você, mais ou menos, né, de pelo menos 2 episódios de cólera, de melindres, de mágoas por dia. O que faz pensar que muitas vezes isso acontece com a maioria de nós, que quase diariamente, de uma maneira às vezes muito desapercebida, nós temos episódios de mágoa, de melindre, de intransigência, de discussões inúteis, né? E que na verdade são pequenas doses de veneno que nós ingerimos todos os dias, né? E que muitas vezes aquilo passa desapercebido, algo insignificante, muitas vezes lidado como algo do temperamento do indivíduo, da pessoa. Essa pessoa é azeda mesmo, ela é assim mesmo, né? Ou seja, muitas vezes aquilo passa desapercebido mesmo, né? Como se fosse algo muito, muito pequeno, né? Aparentemente insignificante. Só que ao longo de uma vida, todos os dias, toma uma proporção muito grande e que vai pouco a pouco, muitas vezes, caso não corrigido e caso não renovado, minando as energias do corpo, né? Do espírito. E se pensarmos que ele era espírita, ou seja, ele tinha conhecimento da vida espiritual, tinha conhecimento da vida maior, tinha noções de espiritualidade, de reforma íntima, de autoconhecimento, do evangelho. Ou seja, mesmo nessas condições, imagina se ele não fosse, né? E que foram perdidos 22 anos. 22 anos em que a providência divina deu para ele fazer edificações no sentido espiritual, para ele fazer obras, para ele muito provavelmente cumprir com os deveres divinos, né? E que foram trocados por nada, ou seja, 22 anos trocados por uma intransigência, por uma dureza, por enfim, né? Por orgulho, né? Por vaidade. Então, isso nos faz pensar que nós devemos sempre exercitar tolerância, paciência, compreensão e que devemos aproveitar a vida agora para que nós possamos, antes de chegarmos muitas vezes em condições muito difíceis na vida espiritual, que nós possamos nos reformar hoje, nos renovar hoje, que possamos vigiar realmente termos coragem de olharmos para nós mesmos, mesmo com nossa vaidade, com nosso orgulho, que muitas vezes nos cega de enxergarmos quem realmente somos, né? E que possamos nos renovar a tempo, né? Que essa é a grande mensagem. Só lembrando que o conselho do nosso Divino Mestre, né? No Evangelho de Mateus, capítulos 33 e 34, que ele nos aconselha a buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto será acrescentado. E ele acrescenta: a cada dia basta o seu problema. Ou seja, que nós possamos buscar realmente aquilo que importa no nosso dia a dia, que nós busquemos edificar o reino de Deus em nós, busquemos amar o próximo, busquemos aquilo que realmente importa para nós, e que possamos ter a coragem de nos renovar, de percebermos quais são os tipos de aflições que nós temos
que temos carregados conosco, que são frutos muitas vezes da nossa imprevidência e da nossa invigilância. Que Jesus possa nos iluminar, nos guiar e fiquem com Deus.